A minha pergunta é... Se você perdeu o prazo e não sabe o que fazer agora, nós vamos ajudar você a responder a essa pergunta. Eu estou aqui ao lado do Dr. Antônio Cláudio Portela, ele que é advogado, especialista em direito tributário e vai tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse assunto. Doutor Antônio Cláudio, muito obrigado pela participação, por vir aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Joelson. Prazer estar aqui. Bom, doutor Antônio Cláudio Portela, primeiro, quem perdeu, quem deixou de declarar, pode se livrar da multa? Não, a multa ela vai incidir pelo não cumprimento da obrigação acessória, não é? E ela pode variar aí de R$ 165, que seria o valor mínimo, até um percentual equivalente a 1% do valor do débito. Então é importante que esse contribuinte que não entregou a declaração, que ele procure o mais rapidamente possível a Receita Federal e faça a declaração, que hoje é feita eletronicamente, né? Tá, então a pessoa deve, por exemplo, R$20 mil, a multa pode chegar a 4 mil, que é 20% do valor. A multa pode chegar, a multa ela é calculada por mês, então ela corresponde a 1% ao mês do valor do débito. Só que ela vai poder chegar a, no máximo, 20% o valor máximo do é 20%. Valor do débito, exatamente. Então pode chegar até 4 mil. Quem deve 20 mil pode chegar até 4 mil, ou menos. Ou menos. Vai depender do tempo que ela levar para fazer a declaração. E também não pode ser menos do que R$ 165. Isso. Então, R$ 165 é o mínimo que a pessoa vai pagar nessa multa. Bom, mas deixar de fazer não pode, né, doutor? Não pode por quê? Porque isso vai ter implicações cadastrais de CPF, isso vai gerar restrições ao crédito, pode impedir, por exemplo, de emitir um passaporte para esse contribuinte, ele vai ter problemas com relação até a participar de concurso público, se uma pessoa quer fazer parte, né, disputar um cargo público, vai estar impedido. Então, as implicações de não declarar o imposto de renda são implicações graves, né? Bom, não declarar é o mesmo do que sonegar imposto, doutor? Na verdade, a lei brasileira, ela prevê que você não declarar com o propósito de não pagar o imposto, isso caracteriza crime de sonegação. Mas tem que ficar claro, Joelson, que você, por exemplo, às vezes você está obrigado a declarar o imposto, declarar imposto de renda, só que você não tem que pagar imposto. Então, nessa hipótese, o simples fato de você não declarar não caracteriza crime de sonegação. Por exemplo, quem tem bens em valor superior a R$ 300 mil tem que declarar o imposto. Mas pode ser que não tenha imposto a pagar. Entendo. Nesse caso, então, a não declaração, por si só, não vai gerar o crime de sonegação. No caso também daquelas pessoas que já pagaram o imposto na fonte, não declararam, pode até perder uma restituição. Exatamente, perfeito. O seu exemplo é ótimo. É o caso também desses que já anteciparam o pagamento na restituição, na retenção na fonte, teriam direito a uma restituição agora, como não declararam, não vão receber a restituição. Doutor Antônio Cláudio, por que muitas pessoas têm reclamado que fazem a declaração, ganharam o mesmo tanto que o ano passado, mas a restituição está vindo menor? Existem problemas provocados até pela correção na tabela, algo desse tipo? Sim, na verdade, Joelson, o problema do imposto de renda no Brasil, primeiro, nós temos poucas faixas, são 4 faixas de renda, para cada faixa vai existir uma alíquota específica, não é? A questão do valor da restituição leva em consideração o valor pago ao longo do ano de 2017, certo? O que acontece? Como nós não temos a correção dessa tabela, o valor então pago a cada ano vai sofrendo depreciação, porque nós temos inflação, por mais baixa que ela esteja hoje, ela vai corroendo o valor da moeda e na medida em que os valores não são reajustados na tabela, isso faz com que o valor restituído seja menor. Esse é um problema, né? É um problema, é uma injustiça.
Isso causa, na verdade, um aumento disfarçado de imposto que tem que ser solucionado, né? A OAB, inclusive, tem ações no STF objetivando suprimir essa omissão legislativa que é clara e patente, né? Doutor, muita gente acha injusto o imposto de renda, porém o imposto de renda ele ataca justamente aquelas pessoas que têm patrimônio, mas nessa questão da faixa, dessa questão da quantidade de faixas versus a quantidade de renda, muita gente tem pago imposto mais ou menos na mesma proporção de quem ganha muito mais. Existem correções a serem feitas nessa linha também? Sim, Joel, aí eu vou passar uma lição que eu ganhei do meu pai, que ele diz o seguinte: não tenha raiva de pagar imposto de renda, porque só paga imposto de renda, quem recebe proventos, honorários. Então, você pagar imposto de renda significa dizer que você teve um ano produtivo, não é? Mas em relação a essas faixas, o problema do imposto de renda é que ele é um imposto pessoal. Então, de certa forma, você paga imposto de renda para ajudar o Estado a financiar as despesas públicas, com saúde, com educação. Então, tem um aspecto aí de solidariedade. Mas também, no caso específico do imposto de renda, tem um critério de injustiça. Por quê? Porque temos apenas 4 faixas de renda. Então, por exemplo, estão na mesma faixa contribuintes que ganham, por exemplo, R$150 mil, que ganham 1 milhão. Sim. E são pessoas que estão em realidades econômicas totalmente diferentes, mas estão sujeitas à mesma alíquota. Criar mais faixa com alíquotas diferentes seria uma solução? Criar mais faixas traria mais justiça fiscal em relação ao imposto de renda, sem dúvida. Bom, eu queria pedir, doutor Antônio Cláudio, que o senhor continue conosco para nós vermos uma reportagem feita por Clebson Lustosa, que fala a respeito do comportamento do preço do combustível. E nós vamos falar também a respeito deste problema.